não estava por aqui, mas ela até que estava. Na Série A, com o senhor, o Náutico chegou a liderar. Depois caiu para a Série B. No ano passado, o Náutico chegou também a liderar, permaneceu algum tempo no G4, mas não manteve a mesma regularidade desse ano. Qual o segredo para 21 rodadas no G4, com uma distância confortável em relação ao quinto colocado? Eu poderia te resumir aquilo que eu sempre falo, que através do trabalho foi o que a gente conquistou, mas meu dia a dia aqui eu tento valorizar o máximo que posso cada jogador, né? Então, por isso que eu estou ali com eles todo esse tempo, né? Desde o horário que começa até o final, eu gosto de estar falando com cada um, mesmo que seja sua equipe de trabalho, mas eu falo com cada um, a cada jogador trabalhar. Acho que talvez o maior motivo seja esse. E depois a regularidade também que houve, né? Entre diretoria e grupo de jogadores principalmente, acreditando na diretoria, e depois também essa relação que está existindo muito boa com a torcida e entendendo o sacrifício desses rapazes. O Eduardo Ramos falou que o Náutico tem o melhor trio de volantes do Brasil e ele, Carlos, é candidato sim a craque da Série B. Sem falar um pouco desses adjetivos, mas falando desse trio mesmo, Everton, ele, Carlos e Derlei. Muitos clubes queriam tê-los e os senhores têm. O que falar sobre esse trio? Eu gosto muito. Talvez eu não seja assim tão presunçoso quanto o Eduardo, né? Mas eu gosto muito e também não sei, né, até que ponto eles são merecedores desse título. Agora que são 3 belos jogadores, eu tenho certeza disso, me agradam muito e eu espero que eles atinjam ainda mais o objetivo deles, né, nesse ano ainda, que eles consigam realizar o sonho deles, seja ele qual for, porque eles lutam muito por isso e são merecedores. Valdemar, o tema do jogo, você já pode confirmar para a gente a equipe? Eduardo Ramos mantido, Diego Bispo na defesa, é isso aí? Por enquanto né? A gente só precisa avaliar melhor a equipe adversária para ver se a gente faz alguma modificação. Mas por enquanto a gente mantém praticamente a mesma equipe. Alguma possibilidade de Elton surgir, de um atacante para o banco? Muitas possibilidades, muitas. Até porque nós temos ainda 48 horas para o jogo e nós vamos estar avaliando a equipe adversária, né? E esses jogadores também, porque o ser humano, você sabe que de um dia para o outro pode acontecer alguma coisa com cada um e tem uma necessidade. Mas uma ideia inicial é manter essa equipe. Valdemar, Ronaldo Alves vetado, Diego Bispo no lugar dele, que sempre que entra dá conta do recado, né? Com certeza. E sempre o Bispo, né, foi sempre bastante estimulado para qualquer eventualidade e nós estamos também procedendo da mesma forma hoje com o Gustavo, né? Por isso que eu falo que a gente nunca abandona nenhum dos nossos jogadores. É uma pena nós não termos também o Alex Fraga, que eu acho que seria mais um a colaborar para uma boa disputa por essa posição. Valdemar, em praticamente todas as entrevistas, onde a gente pergunta qual o segredo do time, o elenco se refere à sua postura como um dos pontos positivos dentro do grupo. Sempre falam que você conseguiu tirar do grupo coisa que ninguém tiraria. Como você avalia esse sentimento dos jogadores? Eu acho ótimo, porque não só me dá a impressão, me dá a certeza de que acho que eles entenderam realmente o que um jogador de futebol deve cumprir diariamente, né? E até a ideia deles estarem trabalhando na hora do descanso, saber descansar, é um grande aspecto, né, do jogador de futebol. Então eles entenderam, acho que até agora, né, que o futebol é resultado, a gente sabe muito bem. Então até agora as coisas têm acontecido do jeito que a gente tem planejado, que a gente tem colocado para eles desde o início, né? Mas entenderam também que são capazes de jogar futebol, né? Que eles têm condições de jogar futebol. Isso aí dentro das nossas palestras, desde a primeira vez até agora, um dos primeiros aspectos que eu coloco para eles é que eles joguem futebol antes de tudo.
Valdemar, nós falávamos agora há pouco de uma comparação em relação ao trio de volantes do Náutico e outros que atuam pelo Brasil. A Portuguesa, depois de conseguir o acesso e muito próximo do título, já tem gente comparando se estivesse na Série A, se seria melhor, de qual clube, que posição estaria. Muita gente faz isso, né? Estavam fazendo com Santa Cruz agora há pouco, que tinha uma estrutura parecida com a Série B, se estivesse disputando a Série B, como estaria? O senhor conseguiria fazer uma simulação? Se o Náutico estivesse na Série A, como estaria? Você vai me desculpar a respeito dessa situação, mas eu não gostaria de estar comentando isso, porque a nossa realidade é outra, né? Nós nos preparamos, apesar do meu jeito de trabalhar ser sempre esse aqui, né? Mas eu preferia continuar na Série B e passo a passo aí a gente ir conquistando, né? O que a gente tem conquistado. Aí depois um dia, se Deus quiser, né? Nós estamos fazendo por onde, eu acho que Ele vai permitir aí a gente... E eu quero te pedir desculpa se eu não te atendi perfeitamente. Um momento de Série B, de 5 últimos jogos, você fazia algumas análises do campeonato, esperava que o campeonato mudasse nessa reta final. Qual é a tua análise para esses 5 últimos jogos? Mudou em relação a 3, 4 jogos atrás? Mudou sim. Eu até achava que o interesse de cada clube, cada equipe, seriam meio que diferenciados dependendo da sua posição na tabela. Pelo menos essa projeção aí eu fiz, né? Porque eu também não gosto de pensar muito lá na frente, não. Gosto de pensar no depois de amanhã, né? Que é o jogo contra o Asa. Agora, eu pensei muito nisso, porque os interesses iriam ser bastante diversificados, né? Quem está no meio está querendo subir, não está querendo descer. Quem está embaixo está querendo chegar para cima. E quem está em cima, aí você vê que a coisa não se definiu muito bem ainda, né? Exceto pelo lado da Portuguesa. E as outras equipes, que são belas equipes e têm condições de chegar, eu acho que tem muita gente aí que está procurando seu lugar ainda.